São Paulo é uma cidade cheia de histórias e lendas, e isso inclui alguns lugares que são considerados assombrados. Se você é fã de mistérios e lendas urbanas, confira neste vídeo a lista dos 10 lugares mais assombrados de São Paulo. Esses locais são conhecidos por suas histórias de fantasmas e atividades paranormais. Mas atenção, visite esses lugares por sua própria conta e risco. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você ficará por dentro de todos os nossos vídeos assim que eles forem lançados e ainda ajudará o canal a crescer. Contamos com a sua ajuda. Em 10º lugar, Bairro da Liberdade. O Bairro da Liberdade tem suas próprias histórias sombrias. Por exemplo, a Capela dos Aflitos foi construída no antigo cemitério público da cidade, onde eram enterrados criminosos, escravos doentes e indigentes, e muitos afirmam terem visto coisas inexplicáveis perto do local. Perto da capela, onde agora fica a Praça da Liberdade, ficava a forca da cidade de São Paulo. Foi lá que o soldado Francisco José das Chagas, conhecido como Chaguinha, foi enforcado. Durante sua execução, a corda se partiu 2 vezes, o que foi considerado um milagre pelo público presente. Mais tarde, a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados foi construída no local. Há relatos de barulhos estranhos e fantasmas nos depósitos próximos da região, de acordo com os moradores da área. Número 9, Casa de Dona Iaiá. Por mais de 3 décadas, esse casarão abrigou Sebastiana de Melo Freire, popularmente conhecida como Dona Iaiá. Ela era a única herdeira de uma das famílias mais ricas de sua época. Na década de 1920, ela foi considerada louca por decisão judicial e teve que se mudar para o casarão, que ficava em uma chácara isolada do centro da cidade. O local foi adaptado para seu tratamento psiquiátrico. Dona Iaiá morreu em 1961, mas dizem que o espírito dela ainda paira pelo lugar. Número 8, Parque da Independência. O Museu do Ipiranga possui algumas histórias de assombração, talvez por guardar tantos objetos da elite do Brasil do passado. No entanto, na outra ponta do parque, onde fica o Monumento à Independência, há uma cripta escondida e iluminada por luzes baixas, construída em 1952 para guardar os corpos de Dom Pedro I e de suas 2 esposas, Dona Maria Leopoldina e Dona Amélia. Há relatos de que à noite, de tempos em tempos, os fantasmas dessas ilustres figuras podem ser vistos vagando pelo local. Número 7, Vale do Anhangabaú. O lugar é visto como maldito há muito tempo, antes mesmo da chegada dos portugueses ao Brasil. Seu nome, em tupi, significa algo como Rio do Demônio. Diz a lenda que muitos indígenas morreram nas águas do rio que atravessava o vale, e depois da chegada dos europeus, outros, escravizados, morreram tentando se libertar. Depois da construção do viaduto do Chá, o lugar também presenciou vários casos de morte por queda. Até hoje, existem histórias de fantasmas que circulam pelo vale. Número 6, Edifício Andraus. Este prédio sofreu um incêndio em 1972, que resultou em 16 mortes e 360 ferimentos. Com as escadas de emergência inacessíveis, a maioria dos sobreviventes da tragédia decidiu subir até o último andar do prédio, onde ficaram até que os bombeiros controlassem o incêndio. Eles foram resgatados posteriormente por helicóptero. O incêndio do Andraus foi a primeira grande tragédia transmitida ao vivo pela televisão brasileira, e as cenas chocantes de pessoas jogando-se das janelas do prédio chocaram o Brasil e o mundo. Até hoje, os moradores relatam ouvir os pedidos de ajuda de quem morreu no incêndio. Alguns casos de poltergeist também foram relatados, como o som de portas e janelas que abrem e fecham sozinhas e o barulho de passos vindos do nada. Número 5, Beco do Pinto. Diz-se que o Beco do Pinto, onde fica o solar da Marquesa de Santos, já foi sede do IML, Instituto Médico Legal, e, por isso, a região é assombrada. É comum encontrar velas acesas por lá, seja devido à casa da Domitília ou às almas que ainda vagam por causa do IML. Um dos patrimônios mais antigos de São Paulo, o Beco do Pinto é cercado por uma lenda. Uma de suas casas era a antiga delegacia policial que também servia como IML no início do século XX, o que já assustava as pessoas que passavam por ali. O que ajudou a reforçar essa lenda foi que, em 1979, foram encontrados objetos de autópsias, como facas, estiletes, bisturis e até pequenos fragmentos de ossos.
Número 4. Cemitério da Consolação. Está gostando do vídeo até agora? Já se lembrou de deixar seu like? Ele é muito importante para fazer com que esse vídeo chegue a muitas pessoas. Contamos com a sua ajuda. Localizado em uma área nobre, o Cemitério da Consolação foi o primeiro cemitério público da capital paulista e teve sua capela construída graças à doação da famosa Marquesa de Santos, Domitila, amante do imperador Dom Pedro I. Ela é considerada uma santa popular e sempre há, até hoje, uma flor vermelha em seu túmulo, como ela pediu antes de morrer. A necrópole é assombrada por natureza e conta com alguns dos fantasmas mais famosos, como a própria Domitila, Monteiro Lobato, Mário Zan, que comprou um túmulo em frente ao da Marquesa de Santos, Tarsila do Amaral e Antoninho da Rocha Marmo, conhecido como o Santo do Povo. Todos estão enterrados ali. Além disso, entre outros mortos, estão alguns dos personagens dessas casas assombradas, como os 3 parentes mortos no castelo da Rua Apa, Dona Iaiá e as mulheres assassinadas por um professor e jogadas em um poço onde hoje fica o edifício Joelma. Número 3. Castelinho da Rua Apa. A Casa da Rua Apa, uma réplica de um castelo medieval, esconde uma tragédia familiar que abalou a cidade de São Paulo e até hoje não foi esclarecida. Em 1937, 3 pessoas da mesma família, os Reis, foram encontradas mortas no interior da residência. A perícia apressada da polícia da época levantou suspeitas de que os irmãos Armando, Álvaro e a mãe deles, Maria Cândida, foram, na verdade, assassinados em um crime encomendado. A versão oficial é que, depois de uma discussão, os irmãos trocaram tiros e a mãe, que tentou separar a briga, também foi atingida e morreu. O único sobrevivente teria se suicidado ao ver a cena. No entanto, a história que circula é que a briga teria surgido porque um dos irmãos queria investir o dinheiro da família em um ringue de patinação, moda na Argentina, enquanto o outro não concordava. No entanto, as posições dos corpos não indicam esse cenário apontado pela perícia, mas sim um triplo homicídio até hoje não solucionado. O que se sabe com certeza é que 3 membros de uma das famílias mais abastadas e tradicionais de São Paulo foram encontrados mortos a tiros em circunstâncias misteriosas no interior do castelinho na Rua Apa. Seria um duplo homicídio seguido de suicídio ou um triplo homicídio? Até hoje, ninguém sabe ao certo. Número 2. Edifício Martinelli. A jovem Neide foi encontrada sem vida no prédio em 1965. Outros crimes ocorreram no local, que hoje é um dos mais visitados de São Paulo por sua vista panorâmica. O primeiro arranha-céu do país, que já abrigou boates badaladas, confeitarias e escolas de dança e foi um ícone de modernidade nos anos 1930, foi cenário de suicídios, prostituição, tráfico de drogas e crimes não resolvidos. Em 1947, um crime brutal chocou a sociedade da época. Um garoto judeu foi estrangulado e jogado no poço do elevador do prédio. Seu assassino, conhecido como Meia-Noite, foi preso e confessou o crime. Na década de 60, outra morte também causou comoção, a da menina Márcia Teresa, que foi morta por 5 bandidos em um dos apartamentos do prédio. Essas histórias fizeram o local ser conhecido como amaldiçoado. Em primeiro lugar, Edifício Joelma. Após o incêndio que ocorreu em 1974 no edifício Joelma, que resultou na morte de 188 pessoas, diversos relatos de aparições de espíritos passaram a circular. O incidente aconteceu quando muitas pessoas ficaram presas no prédio, sem saída, e tentaram escapar da fumaça e do fogo. Algumas foram para o terraço, esperando por um resgate por helicóptero, enquanto outras se dirigiram para os parapeitos das janelas. No entanto, o edifício não possuía heliporto e a fumaça e as telhas impediam que os helicópteros se aproximassem o suficiente para realizar o resgate. Muitas pessoas, desesperadas, acabaram pulando da janela e não sobreviveram. Além disso, 13 pessoas tentaram escapar pelos elevadores, mas acabaram morrendo carbonizadas. Como os corpos estavam em um estado tão avançado de decomposição, não foi possível identificá-los. Na época, ainda não havia o exame de DNA. Dessa forma, surgiu o mistério das 13 almas. Antes do incêndio, no entanto, o edifício já tinha uma história sombria. Antes de ser construído o edifício Joelma, havia uma casa no mesmo local onde moravam o professor Paulo Camargo, sua mãe e 2 irmãs. Em 1948, ele teria assassinado as 3 mulheres e jogado os corpos em um poço no terreno. A casa ficou fechada por muitos anos até ser finalmente demolida para dar lugar ao edifício Joelma.
Hoje em dia, o prédio é usado para fins comerciais, mas ainda é considerado maldito devido à sua triste história. Obrigado por assistir. Já conhece o nosso site? Lá você fica por dentro de tudo o que é de mais interessante no mundo, com todos os assuntos abordados em nosso canal e alguns exclusivos. Acesse www.universotop10.com ou clique no link que está na descrição.